Então, por essa falta de liberdade de opinião, as pessoas eles estão tão envolvidos com essa nova estrutura de viver, que eles acham isso tudo normal. Nós sabemos que no século XX, no final do século XX, início do século XXI, aconteceu um grande avanço das redes de comunicação e tecnologia. Em consequência disso, nós estamos criando uma sociedade sem valores morais. Uma sociedade capitalista, comunista, que não luta pela população. Então, nós encontramos nesse período, né, muitas famílias desestruturadas, por não saber como lidar com esse processo de mudança, com essa transição ocorrida. E, com isso, nós temos a falta de identidade cultural. Não se cria uma cultura mais, como era antigamente. Cada um tinha a sua cultura, o seu modo de viver, os seus valores. Então, nós estamos criando uma sociedade sem identidade cultural. Isso também é devido à falta de leitura. Né? As pessoas não procuram mais se informar, não procuram mais ler. E não, porque se ainda existisse a leitura, talvez nós poderíamos estar criando, né, uma sociedade autônoma. Então, como diz aquela música, deixa a vida me levar. A grande maioria da nossa sociedade está fazendo isso, deixando a vida se levar por opiniões, por mídias, né? E aí vem aquela pergunta que eu faço para vocês. Nós ainda podemos sonhar com um sistema educacional formal que sobrevive e realiza sua função no meio que vivemos? Né? Eu, ao mesmo tempo que eu faço essa pergunta para vocês, eu também respondo ela. Se nós somos educadores e amamos o que nós fazemos, nós ainda temos que ter essa opinião, né? Nós temos que sonhar com isso, porque, enfim, nós somos educadores e nós precisamos mudar a conscientização dos nossos alunos. E isso vai começar das nossas aulas, né? Das nossas próprias aulas e do modo como nós agimos. Então, por mais que essa ideia seja uma ideia inviável, que nós achamos que nós não temos mais esperança, né? Nós temos nós não podemos deixar de sonhar com isso, né? Porque nós não podemos deixar de alimentar essa esperança, porque com isso nós vamos ter pessoas mais críticas e construtivas, né? Vão dar as suas opiniões. Então, nós precisamos, e na maioria das vezes o que acontece é isso, os professores desistem, né? Porque eles acham que eles não podem mudar. E nós podemos, na educação que nós vamos começar a mudar isso. Então, porque nós temos que preparar os nossos alunos, né? Pessoas autônomas, pessoas capazes de pensar a sua própria ideia, dar a sua própria opinião, né? Pensar por conta própria e não pensar pelo envolvimento que existe da mídia. E daí, outra coisa também, com isso nós vamos criar, né? Nós vamos ter uma valorização maior dos valores morais. Tá? E nós temos que lutar por uma formação digna. E nós, como educadores de educação física, né, temos que pensar que, ao mesmo tempo, nós estamos educando o físico, nós também estamos educando a mente. E nós educamos o corpo de forma inteira. Então, como nós somos importantes para essa transformação?
como nós somos importantes, né? Porque nós educamos o ser humano de forma integral, tá? E nós estamos vivendo um tempo que nós somos desafiados, né? O tempo todo, como nós temos essa visão, nós somos desafiados e nós precisamos colocar isso em prática e nunca desistir. Porque a partir da hora que nós pensamos dessa forma, o nosso caminho vai ser da docência mesmo. Aí nós estamos no caminho correto da docência, né? Então, é por isso que nós temos que nós temos que pensar que a educação, ela é uma arte. Então, educar é arte, né? Então, nós precisamos pensar a partir desse conceito. E uma coisa que é muito importante, que nós precisamos estar avaliando como nós estamos educando. A própria autoavaliação faz a gente ver se nós estamos no caminho certo ou não. Então, nós precisamos ter os comportamentos éticos, porque a partir dos nossos comportamentos éticos, os nossos alunos vão se espelhar no professor, né? E nós sabemos que a ética, ela não é só um modelo de vida, né? A ética, ela está muito relacionada aos valores, que são que no momento é o que nós não encontramos mais, né, na nossa sociedade. Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje na disciplina de ética, nós vamos estar falando sobre ética e valores morais na formação do profissional da educação. A importância do estudo da ética e dos valores dentro da formação de educadores da educação. Então, a ética, ela está muito ligada à nossa cultura, né? Então, porque ela existe a partir da existência do ser humano e das relações que ele tem no dia a dia. Então, o objetivo nosso, né, é identificar se nos cursos de formação de educação, essa ética, ela está sendo trabalhada de uma forma correta ou não. Se os professores estão saindo preparados para estarem desenvolvendo a ética ou não. Então, nós sabemos que a sociedade que nós vivemos, do século XXI, ela tem características pluralistas, relativistas e capitalista. Então, eu faço uma pergunta para vocês. A educação ainda consegue estimular o processo de humanização na criação humana? Mais uma pergunta. Como a ética pode vencer a mídia e as suas produções? E outra pergunta, como estimular a formação intelectual numa sociedade que tem priorizado os prazeres sexuais e afetivos? Então, são 3 perguntas bem filosóficas, né? Então, nós sabemos que algumas ideias podem influenciar todo um povo e a sua cultura. Então, muitas ideias, né, podem influenciar muito as atitudes do povo e a sua cultura. Então, nós nos colocamos numa posição de ser diferentes, únicos, que cada um tem a sua opinião, mas até quando essa ideia é verdade em nossa vida. Porque nós projetamos a nossa vida em moldes, né? Nós projetamos a nossa vida em exemplos que nós muitas vezes encontramos na mídia. E nós precisamos sair desse comodismo, do óbvio, né? Precisamos sair desse comodismo e viver de forma diferente, não como um molde que nós muitas vezes encontramos na mídia e a gente quer fazer igual. Tá? Então, em 1920,
iniciou o processo de desenvolvimento do meio de comunicação, né? Foi que criaram-se a televisão. Depois, em 1929, surgem as imagens coloridas. No final dos anos 80, a TV ela já tinha atingido 94% da população. Já em meados de 70 e 80, foi criado a internet. E a internet chegou à população geral em 1990. A partir daí, a televisão e a internet, ela se tornou um meio de comunicação da sociedade, né? Então, e isso foi uma dupla, como nós falamos, uma dupla explosiva, que ela divulga as notícias e, além disso, de divulgar as notícias, ela acaba influenciando no modo de pensar e agir das pessoas. E nós não conseguimos viver sem a mídia, né? E ela, além dela ela influenciar no modo de pensar e agir, ela também acaba influenciando nos próprios desejos que nós temos, né? E nos nossos pensamentos também. Então, ninguém mais tem liberdade de ir e vir, né? Isso foi roubado. Nós acabamos percebendo que todo mundo está vivendo. Então, depois da leitura dessa pesquisa, a gente viu que existe sim a disciplina ética dentro da formação de educadores, mas muitas vezes eles estão muito desestimulados devido a toda a influência da mídia, devido a toda essa falta de valorização, né, dos próprios profissionais. Então, nós precisamos valorizar muito a questão da ética, porque com a questão da ética, a gente vai estar resgatando os valores, né, os valores morais que muitas vezes hoje a gente não está encontrando nos nossos alunos mais, tá? Então, um grande abraço a todos e estou com saudade de vocês.